Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem recorrente nas perguntas do pessoal aí. O que pode cair em geopolítica no Enem? Galera, fica sossegado que eu vou passar para vocês todo o rolê da geopolítica. Presta bem atenção a partir de agora, beleza? Olha só, galera, para começar, a geopolítica no Enem, ela tem como foco principal o quê? Refletir exatamente aí a sociedade, a interação, a visão crítica, as ações da humanidade. E dentro dos pontos, das habilidades que cobram o Enem, eu selecionei essas 4 aqui que têm relação com a geopolítica. A primeira aqui, o H7, ele está falando, identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Então, quer dizer o quê? Ele quer que a gente explique, quer que na hora lá da prova você identifique a relação de poder no espaço. Relação de poder no espaço geográfico nada mais é do que geopolítica, certo? Agora, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças em processos de disputa pelo poder. Então, conflitos étnicos, por exemplo, é um fato que pode cair. Algum tipo de movimento pela independência de algum lugar também pode cair. Então o H13 está colocando exatamente isso para a gente. Agora H14 aqui, comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Ou seja, ele está pedindo para a gente para trabalhar exatamente fatores relacionados aos organismos de poder. Então aqui também na habilidade 14 também é relacionado aí à geopolítica. E por fim, a 15, a habilidade 15 está dizendo aqui, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Se ele está pedindo para a gente analisar conflito, está pedindo para a gente analisar relações de poder, mais uma vez é a geopolítica. Só que é importante a gente colocar, pessoal, que o foco da geopolítica no Enem, ela sempre vai cair de acordo com contextos, ela não vai cair um conceito exato, ela não vai pedir para você dizer exatamente o porquê que está acontecendo determinada treta. Ela sempre vai entrar numa questão relacionada à economia, à questão ambiental, a questões sociais, a fatores políticos. Ela vai ser o contexto de uma pergunta relacionada a esses 4 tópicos aqui. Então, fica tranquilo quanto a isso. Claro, para você responder essas questões, para você entender o que está rolando nessa questão, você precisa entender a natureza do contexto geopolítico que vai ser cobrado. Para isso, então, eu selecionei 10 contextos geopolíticos que podem cair na prova do Enem. Então, eu vou passar rapidamente por cada um para não ficar um vídeo muito extenso, até porque isso aqui é uma questão de revisão. Mas vamos lá. Vamos, então, dar um foco aqui em alguns deles, certo? Então, esses assuntos geopolíticos podem entrar de uma forma aí característica assim, Bom, para começar, então, nós temos aí o papel da China na dinâmica global, certo? Vamos entender que a China, pessoal, ela é uma grande potência, ela tem uma grande influência política e militar ao longo de muito tempo. Então, ela teve aí uma influência devido ao seu tamanho de território e também desde lá da Revolução Comunista Chinesa, ela busca se firmar num papel aí cada vez mais forte dentro do cenário global. Além dessa situação, nós vamos ter ainda a abertura comercial chinesa feita pelo Deng Xiaoping, que fez com que a China se tornasse muito atraente para o mercado internacional, uma vez que ele tem uma grande extensão do território e vai ter uma grande população. Então, isso acaba fazendo com que a China torne-se poderosa no sentido econômico, ok? Além, claro, da questão militar. Mas também, hoje em dia, nós temos o dinamismo econômico chinês. O fato da China buscar aí a sua influência, principalmente na África, gerando infraestrutura para a África, criando uma nova forma de dependência, faz com que ela acabe tendo uma poderosa influência, uma poderosa importância para o mundo. Sem contar, claro, que essa grande população gera um grande mercado consumidor, gera uma grande massa de trabalhadores, e isso acaba também sendo importante quando a gente relaciona aqui com as zonas econômicas especiais. Para gerar a produção industrial que essas zonas econômicas especiais chinesas acabam gerando, precisa de matéria-prima.
E é aí que entra a participação chinesa em outros países, como, por exemplo, esse tal novo imperialismo chinês dentro do continente africano. Ok? Agora, o segundo tópico importante para a gente relacionar aqui diz respeito ao conflito de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, pessoal, só para a gente poder começar a entender aqui, é uma regiãozinha que fica dentro do território do Azerbaijão, nessa parte aqui, ó, ok? Que é formado principalmente por quem? Por armênios e por azeres. Principalmente os armênios que vivem nessa região ali em vermelho. Esses armênios, eles têm também uma religião diferente dos azeres. Como, por exemplo, os armênios, eles são cristãos, enquanto que os azeres são muçulmanos. E isso acaba gerando conflito religioso. E essa relação de Nagorno-Karabakh, por ter essa modificação, por ser uma área que ela tem mais identidade com a Armênia do que necessariamente com o Azerbaijão, faz com que tenha uma origem pré- e pós-soviética. Ou seja, quando houve lá a formação da União Soviética, essa região de Nagorno-Karabakh era uma oblast. Oblast seria um departamento, uma região autônoma dentro da União Soviética. E, obviamente, quando foi feito o fim da União Soviética, a região de Nagorno-Karabakh acabou sendo dominada pelo Azerbaijão, mas os armênios acabam aí também reivindicando esse território. Então, com isso, nós temos também a participação do terrorismo azerbaijano dentro desse rolê todo, que vai causar mais conflitos, e principalmente os fatores econômicos e também estratégicos, uma vez que existe aí a região do sul, do Cáucaso, tem uma participação muito forte na produção de petróleo e principalmente de gás natural, e também acaba tendo a passagem aqui, ó, pessoal, de áreas de gasodutos, que acabam sendo importantes áreas no Azerbaijão e, consequentemente, passando por Nagorno-Karabakh. Então, esses fatores são importantes de serem lembrados caso caia algum contexto de geopolítica aí, beleza? Aí vem a tão querida, tão famosa geopolítica do petróleo, galera. Lembra que o petróleo é o principal produto de geração de energia do planeta, certo? Então, todos os países do mundo precisam e têm uma grande dependência energética mundial. Nesse sentido, então, acontece uma relação de interesses entre produtores e consumidores. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os maiores produtores do planeta, ó. Arábia Saudita em primeiro, Rússia em segundo, Estados Unidos em terceiro. Os Estados Unidos, por exemplo, é o terceiro maior produtor de petróleo do planeta. Só que, em compensação, os Estados Unidos é o primeiro consumidor do planeta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos não produz tudo aquilo que ele consome. Consequentemente, ele precisa do petróleo de outros países. E isso vai gerar o quê? Uma busca, uma necessidade de ter uma certa influência, uma certa dominância, um domínio sobre determinados territórios que têm geração de petróleo. E aí entra todas as brigas, por exemplo, que acabam tendo, por exemplo, com o Irã, certo? A guerra com o Iraque, com o Kuwait, por exemplo, também são fatores aí importantes que os Estados Unidos acabam colocando. A relação importante de aliança com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o principal país muçulmano aliado dos Estados Unidos. Então, isso tudo mostra a necessidade que os países têm de dominar a produção, porque precisa, obviamente, de todo esse consumo. Assim como a China também acaba hoje em dia entrando muito em áreas petrolíferas, principalmente na África, acaba fazendo toda essa tendência de tensões relacionadas à necessidade do petróleo, sem contar das maiores reservas. Então, por exemplo, toda a discussão, que seja ideológica ou não, entre Estados Unidos e Venezuela, também pode entender que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. E, consequentemente, quando ela utilizar toda essa produção, ela vai ter uma importância ainda maior. Então, os Estados Unidos vai ficar sempre de olho nesse país. Então, desta forma, é que nós vamos ter, então, uma importância. Os países que não têm a sua
autossuficiência de petróleo, vai precisar ficar de olho nos países que acaba tendo. E, além do mais, nós temos o lance do cartel do petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, acaba também tendo uma importância forte aqui, uma vez que são elas que dominam e determinam o preço do barril do petróleo, dessa commodity no mercado mundial. Então, à medida em que acontece alguma tensão no mundo, o preço eleva, o preço diminui e faz com que gere pressão para os países, principalmente para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, de comprar esse produto. Então, isso acaba tendo relações de poder dentro do espaço mundial, ok? Agora, continuando aqui, nós temos Brexit. Galera, lembra que o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, ok? E isso aconteceu por quê? O Reino Unido, ao longo de muito tempo da história da União Europeia, ela sempre ficou à margem da União Europeia. Não participou de muitos processos de aliança, como é o caso da aliança da moeda única, do euro, por exemplo. Ela acabou não participando. O parlamento também acabou ficando meio de lado, depois ela acabou participando. E isso acabou sendo aumentado principalmente quando? Quando houve a crise econômica de 2010, e essa crise econômica de 2010 trouxe, então, um avanço do ultraconservadorismo britânico, quando vem muitos refugiados também da Síria, no território da União Europeia, e dentro lá da União Europeia tem um acordo de distribuição desses refugiados para diminuir a pressão por receber essas pessoas de todos os países, acaba fazendo com que a Inglaterra, o Reino Unido, tinha que resolver também abraçar muitos desses refugiados. E o ultraconservadorismo britânico não queria isso, não é à toa que com isso acabou gerando, então, o plebiscito para a saída do Reino Unido da União Europeia. Além do mais, pessoal, existem também outra relação importante que pode ser colocado, que é o Tratado de Schengen, que é um tratado de livre circulação do continente europeu. Ele está além da União Europeia. Países como a Noruega, por exemplo, que não faz parte da União Europeia, também participam do Schengen. A Suíça, Andorra, todos esses países acabam entrando nessa área de livre circulação. Agora, a União Europeia é que dava condição de livre circulação para o Reino Unido. E, consequentemente, a partir do momento que ela sai do Reino Unido, o Tratado de Schengen impede que qualquer pessoa do continente europeu consiga entrar livremente no território do Reino Unido. Com isso, então, diminui a presença de refugiados nesse território. E isso, então, acabou sendo importante para os conservadores britânicos. Só que isso acabou gerando também disputas internas no Reino Unido. Por que acabou gerando disputas internas? Porque a Escócia é um país com grande razão de dependência populacional, ou seja, tem uma população muito velha e pouca população economicamente ativa, e precisava da população imigrante para a geração de emprego e renda, para a geração econômica, e, consequentemente, com a saída do Reino Unido da União Europeia, faz com que comece a criar, então, um sentimento de processos de independência na Escócia em razão do Reino Unido para tentar voltar à União Europeia. Então, isso pode cair no Enem de algum contexto aí, seja econômico, seja relação de instituições, movimentos, enfim. Aí a gente vai para a Rússia de Putin. Vamos lembrar que mais de 17 anos aí Putin está na presidência da Rússia. E isso faz muito sentido, por quê? Porque ao longo de todo o tempo, ele começou a ter aí cada vez mais reeleição, acima de reeleição, e ele sempre reveza com o Dmitry Medvedev a posição de presidente e primeiro-ministro, e eles acabam, obviamente, aí dominando a política russa aí ao longo de muito tempo. A Rússia de Putin, ela faz o quê? Ela procura uma volta do protagonismo global, daquele protagonismo que tinha na antiga União Soviética. Então, ela ainda busca aí por meios tecnológicos, por meios econômicos, até mesmo a sua importância na cadeira lá permanente do Conselho de Segurança, justamente tentar se manter como um ator protagonista na geopolítica global.
Além do mais, os países da esfera da antiga União Soviética, ela também acaba tendo ali um domínio, um controle, e qualquer disputa entre o bloco da União Europeia e a Rússia, que acabam divergindo, acaba gerando conflitos. Aí nós vamos ter o caso, por exemplo, da anexação da Crimeia pela Rússia, que a Crimeia era ucraniana. E isso acabou acontecendo devido à aproximação cada vez maior da Ucrânia com a União Europeia. E isso acabou acontecendo também, gente, por quê? Porque a Península da Crimeia ela acaba sendo uma saída para o mar ali na região do Cáucaso, que é extremamente estratégica também para a Rússia. Além do mais, todo o processo de russificação, de aumento da influência em diversos países também do Oriente Médio e da África. Então isso é importante, o contexto pode cair também, Rússia de Putin no Enem, beleza? Aí a gente vai ter também a relação principal aqui do Irã com a Arábia Saudita. Galera, é importante entender a relação do Irã com a Arábia Saudita, principalmente relacionado ao domínio político e econômico do Oriente Médio. Ou seja, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita buscam o poder, o domínio sobre os outros países do Oriente Médio. Além do mais, são dois países com vertentes islâmicas opostas. Enquanto o Irã ele tem maioria xiita, os sauditas têm maioria sunita. E isso acaba também tendo uma grave importância, pois essas duas vertentes islâmicas acabam sempre se conflitando, ok? Além do mais, existe ainda a questão de diplomacia e alianças, como por exemplo, a Arábia Saudita, lá dos mujahedins, eles são os principais aliados dos Estados Unidos, enquanto que o Irã é inimigo declarado dos Estados Unidos. Além do mais, a Síria e a Rússia, que são aliados iranianos, sempre são contrários a todo tipo de entrada, de participação estadunidense no Oriente Médio. Então, os conflitos, por exemplo, que envolvem Bashar al-Assad na Síria, o presidente, o ditador da Síria, acabava nunca tendo avanço nas tratativas aí do Conselho de Segurança, justamente por quê? Porque enquanto os Estados Unidos buscava uma invasão ao território da Síria para acabar com a guerra, a Rússia impedia isso. E como a Rússia também tem um assento permanente na cadeira de segurança, lá no Conselho de Segurança, isso acaba sendo importante e nada acabou acontecendo ao longo do tempo. Então, discutir a relação de Irã e Arábia Saudita também é muito importante nas questões do Enem, beleza? Agora chegamos nas fronteiras brasileiras. Pessoal, é importante relacionar as fronteiras brasileiras, principalmente as fronteiras terrestres, que elas são compostas aqui do Oiapoque até o Chuí de 15.719 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Isso acaba englobando 588 municípios, ou seja, nós temos 588 municípios de fronteira no Brasil. E essa relação acaba sempre sendo importante. Como é que acaba tendo essa relação de importância? Como que é essa fronteira? Se ela é fechada, se ela é aberta? Como que é a relação de entrada e saída de produtos, de mercadorias? Como é que se dá a soberania territorial nessas áreas? Isso é importante a gente discutir. Além do mais, nós temos também no território brasileiro 7.367 quilômetros de litoral, ou seja, também é considerado fronteira marítima. E aí a gente entra justamente no mar territorial brasileiro. E o que é importante a gente entender sobre essa soberania do mar territorial brasileiro? Que nós temos aí três áreas importantes de soberania. Nós temos essa primeira faixa aqui, ó, que é de 12 milhas náuticas, que se fala que é o mar territorial. Ou seja, é aí onde o país tem total soberania sobre o mar. Agora, existe uma outra faixa aqui, tá? Que é o talude continental, que é continuidade, até chegar na zona econômica exclusiva, que é essa parte aqui maior. Ou seja, todo esse território aqui, o Brasil tem soberania somente na questão econômica. Ele não pode impedir nenhum país de entrar e passear por ali. Porém, ele pode fazer aí o controle exclusivo dos recursos naturais, dos recursos que possam encontrar nessa região. Agora, somente nessa região.
se eu não posso impedir nenhum tipo de embarcação estrangeira de passar por essas áreas, porque ela é somente uma zona exclusiva econômica. A única área mesmo que o Brasil tem total soberania é essa pequena faixa de 12 milhas náuticas que nós temos aqui, ó, certo? Essa regiãozinha aqui, beleza? E aí a gente vai chegar também nas tratativas de conflitos históricos envolvendo a Venezuela e a Colômbia. Vamos entender que tanto a Venezuela, a Colômbia, o Panamá e o Equador faziam parte, lá no começo da independência dos países latino-americanos, de um país chamado Gran Colômbia. E que, com o tempo, acabaram, obviamente, se separando, formando aí 3 países primeiro, o Equador, Colômbia e Venezuela. Depois, futuramente, o Panamá também acabou declarando independência. Só que a relação entre Colômbia e Venezuela sempre foi bastante conflitante. Tanto é que, devido aí à importância do mar territorial, da fronteira marítima no Caribe, nessas áreas aqui principalmente, acabou em 1987 quase entrando em guerra. Eles chegaram a se armar, eles chegaram aí a fortalecer, mas diplomacias muito próximas de uma guerra acabaram esfriando a situação. Além do mais, a Colômbia sempre acusou a Venezuela de apoiar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo considerado terrorista no território colombiano, as Farc, de origem marxista, acabava tendo aí uma importância também pelo fato de que a Venezuela sempre teve aí uma orientação política voltada para a esquerda. Então, a Colômbia sempre acusava a Venezuela de guardar ali muitas dos procurados políticos ali das Farc. Então, isso pode cair. E, por fim, o Tratado Antártico, galera, pode ter relação aí. Como é? Vamos lá, o que é o Tratado Antártico? O Tratado Antártico é um tratado, então, que proíbe qualquer tipo de militarização na Antártida e qualquer reivindicação territorial, ou seja, o Tratado Antártico faz com que o território da Antártida seja de todos os países do mundo e ao mesmo tempo de ninguém. Então, evita toda essa reivindicação que os países buscam aqui, ó, do território, que é o caso aí hoje dominado por alguns países como o Reino Unido, como a Argentina, como o Chile, como a Nova Zelândia, a Austrália, a França e a Noruega. Esses países, eles buscam aí ao longo de muito tempo uma parte do território antártico, porque eles acreditam lá que de alguma maneira eles acabavam tendo sempre esse domínio, essa soberania sobre o território. Mas o Tratado Antártico, ele impede que tenha esse tipo de soberania e acaba utilizando o território do continente antártico para uso exclusivo científico. Assim, além do mais, com a participação no Tratado Antártico de vários e vários outros países, inclusive o Brasil, faz com que todo tipo de ação científica que aconteça dentro da região da Antártida seja feita uma transferência científica internacional. O Brasil, inclusive, é pioneiro com pesquisas relacionadas ao efeito estufa pela paleoclimática, por exemplo, utilização aí dos estudos sobre o clima em tempos remotos, fazendo com que se conheça melhor as origens do efeito estufa. Então, são fatores que podem cair, são contextos, são conceitos que podem ser utilizados dentro da relação da prova do Enem, mas sempre lembrando naqueles fatores econômico, ambiental, na relação social, na relação de organização política, beleza? Bom, agora com certeza você tem condições de se dar bem aí no Enem e entender como a geopolítica cai, não é verdade? Então eu vou ficando por aqui, desejando a vocês um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!